Oi, meus amores do sexto ano, sejam todos bem-vindos a essa aula de geografia, tá? A aula de quarta-feira, que está sendo disponibilizada hoje, tá bom? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão para a nossa prova, tá? Então, tem alguns conceitos bem importantes para a gente relembrar, para a gente se dar bem nessa prova online que vai acontecer na próxima semana, tá? Então, qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo, você pode perguntar tanto na plataforma como também no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver sobre as representações em diferentes escalas, mas vamos entender primeiro, relembrar o que é escala, tá? Então, o que seria escala? Escala é aquela representação cartográfica onde você tem representações no mapa em diversos tamanhos. Então, quando você lembrar de escala, você vai relacionar sempre a tamanho, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, ó, diferentes escalas. Observe a sequência de imagens a seguir. Elas retratam, parte da cidade de Brasília vista de cima para baixo. Então, uma imagem aérea, certo, da cidade de Brasília, onde a gente vai observar 3 sequências. Essas 3 sequências, elas têm escalas diferentes, elas têm tamanhos, proporções diferenciadas, certo? Então, a gente vai observar com calma essas 3 e vamos entender por que há essa diferenciação na escala, por que ela vai variando, né? De acordo com o tamanho e com suas formas, tá bom? Então vamos lá. Na primeira imagem, você tem essa escala, onde você observa, lá de cima, essa imagem aérea, Brasília, aqui o Planalto Central. Quem conhece Brasília sabe, ó, que esses prédiozinhos aqui representa cada um dos ministérios, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério, tá? Vários ministérios. Aqui é aquela representação do Planalto Central, onde a gente tem um formato, de 2 bacias, chamadas assim, lá em Brasília. Então, a gente tem essa visão nessa escala. Quanto maior a escala, gravem bem, quanto maior a escala, você vai ter menos detalhes. E quanto menor a escala, você vai ter mais detalhes, tá bom? Então, já essa outra imagem, a escala já é diferente, né? Você, ó, já distancia. Vamos tomar como parâmetro esse ponto aqui, ó, esse ponto branco aqui, tá? Lá de Brasília. E vamos olhar para ele como ele está agora. Olha a distância. Então, essa escala aqui que a gente está vendo, a gente está vendo menos detalhes porque não está tão próximo. Então, ela é uma escala grande, diferente da primeira, tá bom? Continuando nossa aula, a gente vai ver o que mais? Que vai se distanciando. E olha só, o formato de um avião, né? Brasília, como foi uma cidade planejada na época, do presidente JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Brasília foi projetada dessa forma, no formato de um avião. Então, já nessa escala, você tem uma escala diferente. A proporção é diferente. Você consegue ver menos detalhes. Por quê? Porque você está mais distante. Então, quanto maior a escala, menores são os detalhes, tá? Você está mais distante. Então, por isso que você visualiza dessa forma, tá? E aí, continuando a análise dessas imagens, a gente entende o que é escala. Que é o que? São representações, cartográficas, para a gente conseguir visualizar uma imagem aérea, uma imagem, no caso aqui, da cidade de Brasília, tá bom?
E aí são representações bem simples. Continuando aqui, a gente vai ver agora a respeito, deixa eu minimizar aqui, dessa questão que é relacionada à escala, tá? Tem lá no seu livro, e aí a gente vai ver agora o título do mapa. Qual o título do mapa? Estado do Mato Grosso e algumas cidades, tá bom? Estado do Mato Grosso e algumas cidades, nós já fizemos essa questão. E aí você tem a capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, tá? Sinop, Comodoro, Rondonópolis, Sorriso, Campo Verde, Vila Rica, algumas cidades bem importantes do estado do Mato Grosso. Mas o que a questão diz? Cada centímetro desse mapa representa quantos quilômetros? Em qual parte do mapa é possível obter essa informação? Então, quando a gente fala em tamanho, em proporção, eu já falei, a gente vai associar a escala. Então, a escala, aqui ó, a chamada escala gráfica, né? Ela tem esse formato aqui, de uma reta assimétrica. Então, você tem o que? Esse númerozinho representando. Então, a escala, né, é de 110 km, né, 110 quilômetros. E aí, que parte do mapa você obtém essa informação? Aí você coloca que você obtém essa informação na escala, através da escala, tá bom? E aí, continuando, a gente vai agora analisar o que a gente estudou. Não, vamos logo aqui para a escala, tá? Nós estudamos que as escalas, elas são de dois tipos, tá? Então, veja como podemos identificar essa relação de proporção, né? Essa relação de tamanho, por meio das escalas. Então, existem dois tipos de escala. Quais são esses dois tipos? A escala numérica e a escala gráfica, tá? A escala numérica e a escala gráfica, o que muda entre uma escala e outra é apenas a maneira de se apresentar em relação de apresentar a relação de proporção, tá bom? Então a gente tem duas escalas, dois tipos de escala, escala gráfica e escala numérica, tá? Onde a gente tem a escala numérica, um númerozinho e dois pontinhos representando, né? E a gente lê dessa forma, né? Dois pontinhos ou a barra, né? Pode vir de qualquer uma dessas duas maneiras. E aí você vai ler, né? Em que se ler 1 para 100.000, tá? Você vai ler dessa forma. Os dois pontinhos ou a barrinha equivale à palavra para, tá? E aí a gente vai ver agora a escala gráfica, onde ela tem esse formato, como o nome já diz, né? De um gráfico, tá bom? De um gráfico. E aí a gente consegue visualizar, né? E na maioria dos mapas ela traz mais essa escala gráfica do que a escala numérica. E aí você tem escala gráfica, certo? Vamos utilizar como exemplo a escala do mapa a seguir, né? Em sua forma numérica, e ela pode ser representada assim. Então, a gente tem, ó, 0 a 180 quilômetros, tá? Então, a escala é o que está representando 180 unidades de quilômetros, tá? E aí, a escala desse mapa, né, do estado do Pará, divisão política. Sempre você vai olhar no cantinho, às vezes vem no cantinho inferior do lado esquerdo ou do lado direito, tá bom? Você vai procurar para analisar onde está localizada a escala para você estudar, certo? E aí, a gente vai ver agora alguns pontos que a gente estudou nessa disciplina, nesse capítulo, na verdade, de geografia, e recordar um pouco, tá?
Então, neste capítulo, estudamos diferentes maneiras de nos orientarmos e de nos localizarmos, né, na superfície terrestre, e que o mapa é composto por diferentes elementos. Então, além disso, vimos também a parte dos mapas, a história das representações, a visão vertical da produção de um mapa, e vamos lembrar, né, lembrar um pouco disso. Então, vamos lá. Eu já trouxe com as respostas, mas é para a gente relembrar mesmo assim, tá bom? Então, podemos nos localizar e orientar nos diferentes, aliás, na superfície terrestre, né, por meio, por exemplo, né, pelos pontos de referência e pelos pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, né. Então, as direções leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais. Então, lembre bem dos pontos cardeais para nossa prova e dos pontos colaterais, tá? São bem simples, mas às vezes nos confunde também, tá bom? Pontos cardeais e pontos colaterais. Os cardeais são os principais, gente, norte, sul, leste, oeste, né? E os colaterais são aqueles pontinhos que estão entre esses pontos principais, como noroeste, sudeste, sudoeste, nordeste e por aí vai, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ver agora essa outra frase, que diz o quê? Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta, no sentido leste-oeste, tá? E aí você tem que lembrar lá do mapa, você tem que lembrar dos trabalhos que vocês fizeram relacionados a paralelos e meridianos para saber se de fato é isso mesmo. Se os paralelos são linhas circulares imaginárias que são projetadas horizontalmente, né? Aquelas linhas deitadinhas, tá? Horizontalmente sobre as representações do planeta no sentido leste-oeste, né? E aí você tem que saber mesmo, de fato, a direção. Onde é que é o leste, onde é que é o oeste. Se você esquecer, você vai lembrar, né, da seguinte forma, que o leste é onde o sol nasce e o oeste é onde o sol se põe. E aí você tem uma visão ali, ó, horizontal do que é, né, como é o formato de paralelo, tá? Dos paralelos. Então, os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente. Então, são as linhazinhas que estão em pé, né, no seu mapa. Aqueles trabalhos que vocês estão apresentando acerca dos paralelos e meridianos é muito bom porque você fixa o conteúdo que está sendo estudado, tá? No momento em que ele diz os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos projetadas verticalmente, aí você lembra do principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. E aí, nas representações da superfície da Terra no sentido norte-sul. Olha que maravilha! Norte-sul, meridiano, leste-oeste, os paralelos. Bem simples, né? O entendimento dessa questão, tá? E aí, a gente vai ver agora a respeito também dos meridianos. Os meridianos, né? Meridiano de Greenwich, ele divide, né, o planeta em dois hemisférios. Quais são esses hemisférios? Hemisfério oriental, também chamado de leste. Grave bem esses nomezinhos, tá? Oriental, chamado também de leste, e ocidental, também chamado de oeste, tá? Então, tanto os globos terrestres quanto os planisférios representam toda a superfície do planeta, porém de maneiras diferenciadas, né? De maneira diferente. Uma representação cartográfica é constituída pelos seguintes elementos: título, legenda, escala, fonte, também a rosa dos ventos. E esses elementos, eles nos auxiliam a interpretar um mapa, né? Um mapa corretamente, tá bom? Então, assim, a gente consegue
visualizar, né, sobre os paralelos e também sobre os meridianos da Terra, tá? Aí agora a gente vai ver um pouco sobre esses paralelos e meridianos, só para a gente recordar. Pronto, aí você tem a imagem da Mafalda olhando, né, para o globo terrestre, Mafalda visualizando essas linhas imaginárias, né, são chamadas linhas imaginárias porque de fato elas são imaginárias, né, mas no globo ela está bem visível. E a Mafalda está analisando o globo terrestre, né? E aí, vamos lá. O que são os meridianos? Novamente, são linhas verticais, né? O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. São linhas verticais que vão no sentido norte-sul, né? Ó, de baixo aqui para cima. Linhas verticais. E os paralelos? Os paralelos são linhas horizontais que circulam, né, o globo terrestre no sentido leste-oeste, tá? Diferente dos meridianos, certo? E aí você tem o círculo polar ártico, trópico de Câncer, linha do Equador, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, certo? Pronto. Aqui são os paralelos, diferentes dos meridianos. E aí, tem mais outra imagem para a gente analisar a respeito, né, do hemisfério, dos hemisférios, que são divididos, né, pela linha do Equador e também pelo meridiano de Greenwich, tá? Quais são esses hemisférios? Vamos lá. A gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul divididos pela linha do Equador, tá? Somente pela linha do Equador, norte e sul. O Brasil, ó, aqui é o mapinha, né? O continente americano. E o Brasil está dentro do continente americano. E tem uma parte do Brasil que está acima da linha do Equador. Então, se é acima da linha do Equador, é o que? Hemisfério norte. Se é abaixo da linha do Equador, é o que? Hemisfério sul. Tá bom? Então, aqui a gente já consegue identificar que o Brasil ele está em mais de um hemisfério, né? Está no norte e também no sul. Vamos lá saber se ele está também no hemisfério ocidental e oriental. Vamos ver juntos. Hemisfério ocidental, né? E hemisfério oriental. Ocidental também pode ser chamado de oeste e oriental também pode ser chamado de leste. Então, a gente consegue visualizar aqui o meridiano de Greenwich. Ele divide o globo em dois hemisférios, hemisfério oriental e ocidental. E o Brasil, ele está em qual desses hemisférios? Ele está nos dois ou ele está apenas em um? Então, a gente vê que o Brasil ele está no hemisfério ocidental, tá? Tá dentro aqui, ó, do continente americano. Hemisfério ocidental, também chamado de na parte oeste, tá? Diferente. Então, você tem o globo terrestre sendo dividido pelos paralelos e meridianos, né, que fazem essa divisão dos hemisférios em norte, sul e leste e oeste, tá? O principal paralelo, que no caso é a linha do Equador, e o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich, tá? E aí você tem essa divisão do globo terrestre, tá bom? Voltando aqui. Então, se eu te perguntar se o Brasil faz parte de quantos hemisférios, você saberia responder? Vamos lá com calma, olhem bem, tá? E vamos fazer juntos. Sim, o Brasil faz parte de 3 hemisférios. Aqui em cima, ó, hemisfério norte, né, essa partezinha aqui, hemisfério sul, tá? E também do hemisfério leste, tá? O hemisfério oeste, perdão, o hemisfério oeste porque é o hemisfério ocidental, tá bom? E aí, pronto. 3 hemisférios fazem parte aqui. O Brasil faz parte, né? 3 hemisférios.
Então, é bem simples a gente entender. Novamente, hemisfério ocidental também pode ser chamado de oeste, hemisfério oeste. Tá? Então, pronto, finalizamos aqui nossa aula. Bons estudos e até a próxima, depois da prova.